Imagine isso. O quarto está escuro. Talvez apenas a fraca luz da rua penetre pelas frestas da janela, desenhando formas fantasmagóricas nas paredes. Ou talvez seja dia claro, o sol brilhando lá fora, mas dentro de você há uma névoa densa, um inverno particular. Você está de joelhos, ou talvez apenas curvado sobre si mesmo, o coração apertado, a voz embargada, ou quem sabe, já sem voz, apenas um gemido silencioso que escapa da alma. Você ora, você clama, você derrama sua angústia, sua necessidade urgente, sua súplica mais profunda diante daquele que lhe foi apresentado como Pai, como amigo, como Salvador. Você busca uma direção clara, um alívio para essa dor que rasga o peito, uma resposta, qualquer resposta, um sussurro que seja, que confirme que Ele está ali, que Ele ouve, que Ele se importa. E então, nada. Apenas o eco das suas próprias palavras no vazio aparente. O silêncio. Um silêncio tão vasto, tão pesado, que parece esmagar a pouca esperança que ainda restava. Você já se sentiu assim? Preso nesse vácuo ensurdecedor onde a fé encontra o medo e a esperança se debate. Contra o desespero é um paradoxo que atormenta a alma do crente. Como pode um Deus que é palavra, o Verbo que se fez carne, aquele cuja voz criou os mundos e acalmou tempestades, como pode ele escolher o silêncio como resposta às súplicas mais fervorosas dos seus filhos? Como pode aquele que nos convida a buscar e bater à porta parecer por vezes trancado em seu próprio mistério, inacessível, distante? Não nos foi dito que Ele é Emanuel, Deus conosco? Então por que essa sensação avassaladora de abandono, de orfandade espiritual, justamente quando mais precisamos da sua presença manifesta? Essa tensão, meu irmão, minha irmã, é uma das provas mais excruciantes na caminhada da fé. É um lugar de profunda solidão. Um deserto onde a alma grita por uma gota de consolo divino e encontra apenas a aridez da incerteza. Você se pergunta, será que ele realmente me ouve? Será que ele se importa com a minha dor? Com essa situação específica que me rouba o sono e a paz? Será que fiz algo terrivelmente errado para merecer essa aparente indiferença? A mente, faminta por respostas, começa a tecer cenários, a levantar acusações, a duvidar. E o coração, ele sangra. Lembro-me das palavras do salmista, ecoando através dos séculos, carregadas de uma dor que talvez seja familiar demais para você agora. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Salmos 42, 1, 3. Você sente essa sede, essa fome da presença dele, essa dor lancinante da sua aparente ausência, enquanto as vozes ao redor, ou talvez a sua própria voz interior, questionam cinicamente, onde está o teu Deus agora? Esse onde não é apenas geográfico, é um onde existencial, onde ele está na minha dor, na minha confusão, no meu futuro incerto. Onde está a sua promessa de cuidado, de socorro bem presente na angústia? Esse vazio que você sente não é frescura, não é falta de fé superficial. É a dor genuína de uma alma que anseia pelo seu Criador e se depara com uma cortina de silêncio. É um sintoma de que você o leva a sério, de que a sua presença ou ausência fazem toda a diferença no seu existir. E o peso desse silêncio, ele é quase palpável. Ele se infiltra nos seus pensamentos ao acordar e é a última sombra que o acompanha ao tentar dormir. Ele colore suas interações, drena sua energia, faz com que até mesmo as verdades que você sempre considerou rocha firme pareçam tremer sob seus pés.
A dúvida se torna uma companheira indesejada, mas persistente. O medo sussurra mentiras sobre o caráter de Deus. A esperança, antes uma chama viva, se reduz a uma brasa fumegante, lutando para não se apagar completamente. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nessa experiência tão humana e, paradoxalmente, tão presente na jornada daqueles que buscam a Deus com sinceridade. Vamos falar sobre o silêncio de Deus, quando suas respostas parecem demorar demais ou nunca chegar. Não com a pretensão de oferecer fórmulas mágicas ou respostas simplistas que desonrariam a profundidade da sua dor, mas com o desejo de caminhar ao seu lado, à luz da palavra, buscando entender ou ao menos suportar esses períodos áridos onde a voz de Deus parece se calar. Por que ele permite esses vales de silêncio? Haveria um propósito oculto nessa aparente retirada. Seria o silêncio uma forma de comunicação divina que ainda não aprendemos a decifrar? Ou seria um teste severo à nossa perseverança, um crisol onde a nossa fé é purificada até que reste apenas o ouro genuíno? As perguntas se multiplicam, cada uma mais urgente que a outra, ecoando no íntimo do seu ser. E talvez, apenas talvez, a jornada para encontrar algum sentido nesse silêncio comece não por entendê-lo completamente, mas por aprender a permanecer nele, sem perder a esperança de que do outro lado da quietude, a voz do amado se fará ouvir novamente. Personagens bíblicos que consideramos gigantes da fé também trilharam esse caminho espinhoso. Jó, em meio à sua dor indizível, clamou por uma audiência com Deus, apenas para encontrar o silêncio antes da tempestade de respostas que o humilharia e o restauraria. Davi, o homem segundo o coração de Deus, encheu os salmos com seus lamentos e seus "Até quando, Senhor?". O próprio Jesus, no auge da sua agonia na cruz, bradou: Deus meu, por que me desamparaste?". Se até ele experimentou essa sensação de abandono, quem somos nós para nos considerarmos imunes a ela? Mas e se esse silêncio, por mais excruciante que seja, não for o fim da conversa, e sim um convite a um tipo diferente de escuta? E se nas profundezas dessa aparente ausência, Deus estiver trabalhando de formas que nossa perspectiva limitada ainda não consegue alcançar, moldando em nós algo que só pode ser forjado na quietude da espera? É para dentro dessa névoa de questionamentos, dessa dor que anseia por sentido, que vamos adentrar agora, buscando não respostas prontas que silenciem nossas perguntas, mas uma luz, por menor que seja, que nos guie através da escuridão e nos prepare para ouvir o que Ele tem a nos dizer, mesmo quando Ele parece não dizer nada. Essa névoa de incerteza, essa dor da aparente ausência divina que discutimos, ela não é uma ilusão, é real. E se você está imerso nela agora, saiba que sua experiência é válida, é sentida e ecoa a de incontáveis peregrinos da fé ao longo da história. Mas para começarmos a encontrar um caminho, ainda que nebuloso, através dessa experiência do silêncio de Deus, precisamos primeiro olhar mais de perto para as suas manifestações e tentar entender as suas possíveis raízes. Não para justificar a dor, jamais, mas para, quem sabe, começar a desarmar o poder que ela tem sobre nós. Como se manifesta esse silêncio em sua vida de forma visceral e reconhecível? Talvez seja na oração que parece não passar do teto, uma conversa unilateral onde suas palavras se perdem sem eco. Você fala, expõe sua alma, mas do outro lado, apenas o vazio. A Bíblia, antes uma fonte viva de consolo e direção, agora parece fria, as palavras impressas sem vida, distantes da sua realidade imediata. Você a lê, mas é como se um véu estivesse sobre o seu entendimento, ou pior, sobre o coração de Deus. A comunhão na igreja, os louvores, os sermões, podem até trazer um alívio momentâneo,
Mas ao voltar para a sua realidade particular, o silêncio te espera, implacável. Você se sente espiritualmente à deriva? Como um barco sem leme em um oceano vasto e escuro, buscando desesperadamente o farol da voz de Deus para te guiar, mas encontrando apenas a imensidão da sua quietude. Decisões importantes surgem e a angústia aumenta. Qual caminho seguir? Para onde ele está apontando? E a ausência de uma resposta clara pode paralisar, ou pior, levar a escolhas baseadas no medo, na precipitação ou no conselho barulhento de um mundo que não conhece a sua voz. Por que esse silêncio dói tanto? Porque fomos criados para a comunhão com Ele. No mais íntimo do nosso ser, como Agostinho tão profundamente expressou, nosso coração permanece inquieto até que encontre descanso em Deus. Quando aquele que é a fonte da nossa vida, o nosso referencial último, parece se retirar, uma parte fundamental de nós sente o impacto. É como se o sol da nossa alma se apagasse e ficamos tateando na escuridão. Nossa identidade como filhos amados é posta à prova. Se Ele é Pai, por que não fala? Se Ele é amor, por que permite essa distância que fere? Vamos então, com humildade e corações abertos, explorar algumas das possíveis razões ou contextos por trás desses períodos de aparente silêncio divino. É crucial entender: Deus é soberano e seus caminhos e pensamentos transcendem infinitamente os nossos. O profeta Isaías nos lembra disso com uma clareza cortante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Essa verdade, embora possa parecer inicialmente frustrante, é também um convite ao descanso. Talvez o silêncio não seja uma ausência de plano, mas um plano cuja complexidade e beleza ainda não temos olhos para ver. Nossa perspectiva é limitada pelo tempo e pelo espaço, pela nossa própria finitude. Tentamos encaixar um Deus infinito em nossas caixinhas de lógica e expectativa. E quando ele não cabe, quando ele age fora dos nossos roteiros, o silêncio pode ser a nossa interpretação dessa transcendência incompreensível. Outra raiz, e essa exige uma introspecção honesta, pode residir na realidade do pecado. Não necessariamente como uma punição direta, onde Deus desliga a comunicação por causa de uma falha específica, embora o pecado não confessado possa sim criar barreiras. Isaías 59, 2. Mas pensemos no pecado de uma forma mais ampla. A condição caída da humanidade, a atmosfera espiritual poluída pelas nossas transgressões coletivas e individuais. E isso pode criar uma espécie de estática espiritual, uma névoa que dificulta a percepção clara da sua voz sutil. O mundo, com seus valores invertidos e seu barulho constante, também compete pela nossa atenção. E se não cultivarmos espaços de quietude interior e santidade, a voz de Deus pode ser facilmente abafada. E não podemos nos esquecer da ação do nosso adversário espiritual. O inimigo de nossas almas é mestre em usar as circunstâncias, especialmente os períodos de silêncio divino, para semear dúvida, acusação e desespero. Ele pega a sua dor genuína e a distorce, sussurrando: mentiras como Deus te abandonou, Ele não se importa, você não é digno do seu amor ou da sua atenção. Se não estivermos firmados na verdade revelada do caráter de Deus, essas setas inflamadas podem encontrar um alvo fácil em um coração já fragilizado pela aparente ausência. Fortalezas mentais de desesperança e incredulidade podem ser erguidas nesses momentos, tornando ainda mais difícil discernir qualquer mover de Deus. Contudo,
E aqui reside um dos paradoxos mais profundos e esperançosos da fé. O silêncio de Deus nem sempre é um sinal de desfavor ou abandono. Muitas vezes, ele pode ser um instrumento pedagógico nas mãos de um pai sábio, um meio pelo qual ele nos molda, nos fortalece e nos leva a um nível mais profundo de maturidade espiritual. Tiago, o irmão do Senhor, nos exorta: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:2-4. E o que é o silêncio de Deus, senão uma das mais intensas provações da nossa fé? Nesses momentos, somos forçados a crer além do que sentimos, a confiar além do que vemos ou ouvimos. Somos convidados a depender não das suas manifestações, mas do seu caráter imutável, revelado em Cristo e nas Escrituras. É no silêncio que a fé superficial é desmascarada, e a fé verdadeira tem a oportunidade de fincar raízes mais profundas, buscando sustento não nas emoções flutuantes, mas na rocha eterna. Essa luta interna, essa batalha entre a fé e a dúvida alimentada pelo silêncio, afeta drasticamente nosso comportamento, nossas emoções e nossa identidade em Cristo. A alegria pode dar lugar à tristeza crônica, a paz à ansiedade persistente. A confiança em Deus pode ser substituída por uma tentativa frenética de controlar as circunstâncias com nossas próprias forças. Podemos nos tornar irritadiços, amargos ou cínicos em relação às coisas de Deus. E o perigo mais grave é o afastamento gradual, um esfriamento do coração, que, se não revertido, pode levar a um naufrágio espiritual. Quantas decisões são tomadas no desespero do silêncio, apenas para descobrirmos mais tarde que estávamos correndo na direção oposta à sua vontade? Se não aprendermos a navegar nesses períodos inevitáveis de aparente silêncio divino com sabedoria e fé, as consequências podem ser devastadoras. A alma pode se tornar um terreno fértil para a incredulidade. A comunhão com Deus, antes vibrante, pode se tornar uma lembrança distante. E a esperança, essa âncora da alma, pode se perder no mar da desilusão. Então, eu te pergunto com todo o amor e empatia: será que você tem permitido que o silêncio momentâneo de Deus redefina o caráter eterno dele para você, esquecendo-se das inúmeras vezes em que ele já falou, agiu e se revelou em sua palavra e em sua própria história? Em sua ânsia compreensível por respostas e soluções, você tem verdadeiramente buscado a face e a voz dele, ou apenas o alívio imediato para os seus problemas, tratando-o mais como um solucionador de crises do que como o Senhor soberano da sua vida? Até agora, mergulhamos na dor palpável do silêncio de Deus e começamos a sondar as complexas raízes por trás dessa experiência que tanto nos aflige. Mas tatear na escuridão da nossa própria compreensão e emoção só nos leva até certo ponto. Precisamos de uma luz mais potente, um referencial que transcenda nossos sentimentos flutuantes. Precisamos do espelho da Palavra de Deus. Um espelho que não apenas reflete a nossa imagem distorcida pela angústia, mas que também nos revela a face daquele que, mesmo em silêncio, permanece fiel e soberano. É neste espelho que encontramos o confronto amoroso que cura e a verdade que lentamente começa a dissipar as sombras. Veja bem, a forma como você e eu interpretamos o silêncio de Deus tem um poder tremendo de moldar silenciosamente a nossa realidade interior, nossos relacionamentos e, fundamentalmente, nossa vida espiritual. Se no vácuo da sua voz audível permitimos que o medo dite a narrativa, passamos a ver o silêncio como abandono.
e o que nasce do sentimento de abandono. Insegurança paralisante, um afastamento gradual de Deus por autopreservação e uma orfandade espiritual que contradiz nossa filiação divina. Se interpretamos o silêncio como uma punição arbitrária ou um sinal de seu desprazer, o coração pode se encher de amargura, de uma rebeldia sutil, questionando a justiça e a bondade daquele que nos criou. Ou talvez, se o silêncio é entendido como ausência de amor, começamos a duvidar do nosso próprio valor aos olhos dele, e a fé, antes uma fonte de identidade e força, se esvai, deixando-nos vulneráveis e perdidos. Essa interpretação equivocada, essa lente embaçada pela dor e pela dúvida, não permanece apenas no campo das ideias. Ela desce para a vida. Suas orações podem se tornar mecânicas, desprovidas de esperança. Sua leitura da palavra, se ainda ocorre, pode ser uma busca desesperada por uma fórmula mágica e não por um encontro com o Deus vivo. Seus relacionamentos podem sofrer, pois um coração que se sente abandonado por Deus muitas vezes tem dificuldade em confiar e se entregar aos outros. É uma espiral descendente, onde o silêncio mal interpretado gera mais escuridão. Mas o espelho da palavra nos confronta com uma perspectiva radicalmente diferente. Ele nos chama a olhar para além da nossa experiência imediata e a ancorar nossa alma em verdades eternas. Primeiramente, a palavra nos reafirma a soberania absoluta de Deus. Mesmo quando seus caminhos nos são inescrutáveis, mesmo quando seu silêncio ecoa como um trovão em nossa alma, ele não perdeu o controle. Romanos 8:28. Não é um clichê, vazio, mas uma promessa poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas uns, incluindo os períodos de silêncio. O silêncio de Deus não é sinônimo de inatividade divina. O oleiro pode estar em silêncio enquanto suas mãos habilidosas moldam o barro e o resultado final será uma obra de arte para sua glória. Em segundo lugar, o espelho da palavra redefine a natureza da fé. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Percebe? A fé genuína muitas vezes opera no reino do invisível, do inaudível. O silêncio de Deus, portanto, pode ser um campo de treinamento, divinamente orquestrado, um deserto árido, onde nossa fé é forçada a amadurecer, a deixar de depender de sentimentos e manifestações, para se agarrar unicamente ao caráter e às promessas daquele que não mente. É fácil crer quando ouvimos a sua voz claramente, quando vemos seus milagres. Mas a fé que floresce no silêncio, essa é a fé que move montanhas, a fé que agrada a Deus. Pense em Abraão. Anos e anos de silêncio se passaram entre a promessa de um filho e o seu cumprimento. Imagine a agonia, as dúvidas, as perguntas que devem ter assaltado o coração do patriarca. Mas ele creu contra a esperança, Romanos 4:18, e sua fé foi imputada como justiça. E Jó, em meio a uma dor inimaginável e ao silêncio esmagador de Deus, ele foi pressionado por todos os lados a amaldiçoar seu Criador. Seus amigos, com sua teologia simplista, tentavam encontrar uma razão para o seu sofrimento, para o aparente abandono divino. Mas Jó, mesmo em sua mais profunda angústia e questionamento, declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó 19:25. Ele se agarrou à verdade do caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias e o silêncio divino pareciam contradizer tudo. Por outro lado, vemos a luta de Elias. Após uma demonstração espetacular do poder de Deus no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu, ele foge para o deserto temendo Jezabel e se esconde em uma caverna desejando a morte. Reis 19. Ali, Deus não lhe fala através do vento forte, do terremoto ou do fogo.
mas numa voz mansa e suave, num sopro de silêncio. Quantas vezes, em nossa agitação e expectativa por manifestações grandiosas, perdemos a voz suave de Deus que só pode ser ouvida na quietude, na rendição? A palavra nos oferece uma metáfora poderosa para esses períodos: o deserto. O profeta Oséias, falando do amor redentor de Deus por Israel, diz: "Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração." Oséias 2,14. O deserto é, por natureza, um lugar de escassez, de isolamento, de silêncio. Mas é precisamente ali, longe das distrações e do barulho do Egito de nossas vidas, que Deus muitas vezes escolhe nos encontrar de forma mais íntima para falar não aos nossos ouvidos superficiais, mas diretamente ao nosso coração. O silêncio do deserto pode ser o prelúdio de uma revelação mais profunda, de uma comunhão mais genuína. Este é o confronto amoroso do espelho da palavra. Será que você tem resistido ao deserto? Será que você tem interpretado o silêncio como um castigo, quando Deus talvez o esteja usando como um convite a uma intimidade maior, a uma dependência mais radical? A urgência aqui não é para que você force uma resposta de Deus, mas para que você se alinhe com a sua palavra, para que você permita que a verdade sobre o seu caráter soberano e amoroso recalibre a sua perspectiva sobre o silêncio. A armadilha é permanecer indefinidamente na interpretação da sua dor, sem permitir que a luz da Escritura ilumine a paisagem. O caráter imutável de Deus é a nossa âncora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Suas promessas de nunca nos deixar nem nos abandonar, Hebreus 13:5, não são anuladas pelo seu silêncio temporário. O silêncio pode ser uma pausa na melodia, mas não é o fim da canção. Pode ser a quietude da sala de aula, enquanto o mestre prepara uma lição mais profunda. E, finalmente, olhemos para Cristo. Na cruz, ele experimentou o ápice do silêncio divino, o grito de "Deus meu, por que me desamparaste?", ecoando a dor de uma separação que ele suportou por nós. Aquele silêncio do Pai parecia a vitória das trevas, mas era o silêncio que precedia a ressurreição, a maior demonstração do poder e da fidelidade de Deus. Portanto, a dor do silêncio de Deus é real e a palavra não a minimiza, mas ela nos chama a olhar para além da dor, para o Deus que está presente mesmo na quietude, que é soberano mesmo no mistério e que usa até mesmo o silêncio para nos atrair para mais perto de si e para forjar em nós uma fé inabalável. O convite do espelho não é para que você negue seus sentimentos, mas para que os submeta à verdade, permitindo que a perspectiva de Deus comece a transformar sua experiência. A realização transformadora ainda está sendo tecida, mas a palavra já nos dá fios de esperança e verdade para nos agarrarmos, enquanto aguardamos com expectativa o que Deus revelará a seguir. Até aqui, caminhamos juntos pela sombra densa do silêncio de Deus. Validamos a dor que Ele causa, exploramos suas possíveis raízes e confrontamos nossas interpretações com o espelho límpido e desafiador da palavra. Mas a jornada não termina na compreensão do problema, por mais profunda que seja. O coração anseia por mais, anseia por uma chave, uma senda, um vislumbre de como atravessar esses desertos espirituais, não apenas sobrevivendo, mas crescendo, amadurecendo e, quem sabe, encontrando um novo tipo de melodia na quietude. E essa chave existe. Não é uma fórmula mágica, nem um atalho que anule o processo, mas sim um caminho bíblico de transformação, enraizado na verdade poderosa do Evangelho e nos meios de graça que o próprio Deus nos concedeu. A primeira mudança radical de perspectiva que precisamos abraçar e que desafia todas as soluções mundanas ou superficiais para o sofrimento do silêncio é esta: Cristo
é a resposta central, mesmo quando a pergunta é o silêncio de Deus. Frequentemente, em nossa aflição, buscamos uma mudança nas circunstâncias, um sinal audível, uma intervenção espetacular, mas a palavra nos redireciona para uma pessoa. Jesus, nosso sumo sacerdote, conforme nos lembra a carta aos Hebreus, pode compadecer-se das nossas fraquezas, pois em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Ele conheceu a agonia do Getsêmani, a angústia da cruz, o grito lancinante de se sentir desamparado pelo Pai. Ele entende o seu silêncio, a sua dor, de uma forma que ninguém mais pode. E é através dele, e somente dele, que temos acesso ao Pai em um só Espírito. Efésios 2:18. Mesmo que seus sentimentos gritem o contrário, a obra de Cristo na cruz garante que nada, absolutamente nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. E podemos adicionar nem mesmo o aparente silêncio de Deus poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Agarre-se a esta verdade como um náufrago se agarra à madeira que o sustenta. O silêncio dele não é uma revogação do seu amor sacrificial por você. Com Cristo como nosso fundamento, a próxima chave é a renovação da nossa mente, como Paulo nos instrui em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante os períodos de silêncio, nossa mente pode se tornar um campo de batalha, onde o inimigo lança dardos inflamados de dúvida, medo e acusações contra Deus. Se não guardarmos nossa mente, se não a preenchermos ativamente com a verdade da palavra, seremos moldados por esses enganos. Renovar a mente significa desafiar cada pensamento que contradiz o caráter revelado de Deus. Significa meditar nas suas promessas, mesmo quando elas parecem distantes. Significa escolher crer na sua fidelidade, mesmo quando a nossa experiência sensorial nos diz o contrário. É um ato de guerra espiritual travado no campo dos nossos pensamentos. Essa renovação mental nos impulsiona a uma fé ativa e perseverante. A fé bíblica não é uma aceitação passiva do destino. É uma confiança dinâmica e persistente em Deus. Jesus nos contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8, não para nos ensinar a importunar a Deus até que Ele ceda, mas para ilustrar a importância de orar sempre e nunca desfalecer. Perseverar na oração, mesmo que ela pareça um monólogo, é um ato de fé que honra a Deus. É dizer, Senhor, mesmo que eu não te ouça, eu continuo crendo que Tu és, e que és galardoador dos que te buscam. Perseverar na leitura da palavra, mesmo que ela pareça seca, é como um garimpeiro que continua cavando, sabendo que há ouro a ser encontrado. Perseverar na comunhão dos santos, buscando encorajamento e oração, Hebreus 10:24-25, nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Olhe para Abacuque. Ele iniciou seu livro com um grito de angústia. Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque 1:2. Ele lutou com o silêncio de Deus e com suas ações aparentemente incompreensíveis. Mas ao final de sua jornada de questionamento e busca, ele chega a uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Que transformação!
Ele aprendeu a encontrar sua alegria não nas circunstâncias ou nas respostas de Deus, mas no próprio Deus. E o apóstolo Paulo? Ele que experimentou prisões, açoites, perigos incontáveis e um espinho na carne, pelo qual orou 3 vezes, para que Deus o removesse, apenas para ouvir: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11-13. Não por uma força estoica, mas pela força que recebia de Cristo. O silêncio de Deus sobre a remoção do espinho não o levou ao desespero, mas a uma dependência mais profunda da graça. Então, quais são os passos práticos, os meios de graça que podemos acionar? Primeiro, uma oração de entrega radical. Mude o foco de Deus, me dê o que eu quero, para Deus, faça em mim o teu querer. Ensina-me o que preciso aprender neste silêncio, confio na tua soberania. Uma oração que não exige, mas se rende. Segundo, adore, apesar de tudo. O louvor não é apenas uma resposta às bênçãos, mas uma arma poderosa que confunde o inimigo e realinha nosso coração com a grandeza de Deus. Cante sobre quem Ele é, mesmo que sua voz esteja embargada pelas lágrimas. Terceiro, busque sabedoria e conselho piedoso. Compartilhe sua luta com irmãos maduros na fé, não para murmurar, mas para receber oração, perspectiva bíblica e encorajamento. Quarto, considere manter um diário espiritual. Anote suas orações, suas lutas e até os menores vislumbres de luz ou entendimento. Com o tempo, você poderá olhar para trás e ver a mão fiel de Deus tecendo um padrão que você não conseguia enxergar no momento. Quinto, sirva aos outros. Quando nos concentramos excessivamente em nossa própria dor, ela se agiganta. Ao estender a mão para servir e abençoar outros, encontramos um novo propósito e, muitas vezes, uma nova perspectiva sobre nossas próprias lutas. E, fundamentalmente, lembre-se do poder capacitador do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, aquele que Jesus prometeu que nos guiaria em toda a verdade. João 14, 16, 17, 26. Quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Clame pela sua plenitude, peça a Ele discernimento para entender os propósitos de Deus, paz que exceda o entendimento em meio à tempestade do silêncio e força para perseverar. Agarre-se a estas afirmações da palavra. Deus é fiel, mesmo quando parece silencioso. Seu silêncio não é uma negação do seu amor, nem uma anulação das suas promessas. Você não está sozinho. Cristo, seu sumo sacerdote, entende profundamente sua dor e intercede por você. E lembre-se sempre, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Com ele, você pode sim todas as coisas, inclusive atravessar os vales de silêncio, fortalecido e pronto para o que Ele tem reservado. Para você do outro lado, este não é um caminho fácil, mas é um caminho de esperança, um caminho pavimentado pela graça, levando a uma fé mais robusta e a uma intimidade mais profunda com o Deus que, mesmo em silêncio, nunca deixa de ser Deus. Percorremos juntos um caminho árduo, não é mesmo? Desde o grito angustiado no vale do silêncio divino, passando pela busca por suas raízes, o confronto com o espelho da palavra, até vislumbrarmos as chaves para uma transformação interior. Olhamos a dor nos olhos, mas não nos detivemos nela. Buscamos a luz, mesmo que tênue, da compreensão e da esperança. E agora, aqui estamos, no limiar de uma nova perspectiva, de uma decisão que pode redefinir não o silêncio de Deus, mas a sua resposta a Ele. E se a revelação mais profunda que emerge desses períodos de aparente quietude divina não for uma explicação detalhada do porquê Ele se cala
mas sim a descoberta transformadora de quem Ele é em meio a esse silêncio. E se o silêncio de Deus, em vez de ser um abismo de ausência, for na verdade um convite a uma forma diferente, mais profunda de presença, uma presença que não depende de palavras audíveis, mas da certeza inabalável do seu ser, da sua soberania, do seu amor que nos sustenta mesmo quando não o sentimos. Talvez a grande mudança de paradigma seja esta. O silêncio de Deus pode ser o espaço sagrado onde Ele nos ensina a arte de depender não das suas respostas, mas dele mesmo. Onde Ele nos despoja das nossas expectativas infantis, de um Deus que existe para satisfazer todos os nossos desejos imediatos, e nos convida a um relacionamento adulto, maduro, baseado na confiança radical e na adoração pura. E se o maior tesouro escondido no campo do silêncio for a descoberta da esmagadora suficiência de Cristo, quando todas as outras vozes se calam, quando todos os outros apoios falham, e resta apenas você e a aparente quietude do céu, é ali que você pode, finalmente, descobrir que Ele é verdadeiramente tudo o que você precisa, que sua graça lhe basta, de fato. A luta para preencher o silêncio com nossas próprias palavras, nossas ansiedades, nossas exigências, pode ser precisamente o que nos impede de ouvir a melodia mais sutil que Deus está compondo em nossa alma. Talvez o silêncio dele seja um chamado para que nós mesmos nos aquietemos, para que cessemos nossa agitação interior, nossa busca frenética por controle e simplesmente estejamos presentes, rendidos, atentos. A palavra de Deus nos convida a essa postura no Salmo 46, versículo 10, com uma clareza que atravessa os séculos e ressoa diretamente em nossa luta com o silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Cesse a luta, descanse a alma aflita, silencie as vozes da dúvida e do medo, e sabei que eu sou Deus. Reconheça minha soberania, minha presença, meu poder, meu amor, infalível, mesmo quando meus caminhos são misteriosos e minha voz parece distante. Eu ainda sou Deus, no trono, no controle, tecendo meus propósitos perfeitos. E agora, diante dessa verdade, diante do eco dessas palavras em seu coração, eu lhe deixo com algumas perguntas, não para serem respondidas apressadamente, mas para serem levadas para o seu próprio lugar de silêncio, para o seu encontro pessoal com Ele. Você está disposto a se aquietar o suficiente para, quem sabe, começar a discernir a presença de Deus, não apesar do silêncio, mas através dele? O que precisaria morrer em você, suas expectativas, sua necessidade de controle, sua definição de como Deus deve agir, para que você possa verdadeiramente saber que Ele é Deus, mesmo na quietude? No final das contas, sua busca é por respostas e soluções, ou é pelo próprio Deus? Não há respostas fáceis aqui, apenas um convite, um chamado para que você se posicione diante daquele que, mesmo em silêncio, é digno de toda a sua confiança, de toda a sua adoração, de toda a sua vida. Que o silêncio deixe de ser um lugar de tormento e se transforme, pela graça, em um espaço sagrado de encontro e profunda transformação em sua presença. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se ela trouxe um novo fôlego à sua caminhada ou um novo questionamento que te impulsiona para mais perto de Deus, eu te convido a fazer algumas coisas. Primeiro, compartilhe esta mensagem. Há tantas outras almas por aí, navegando pelos mesmos desertos de silêncio, buscando um sinal de esperança. Sua partilha pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar alguém que precisa desesperadamente ouvir isso hoje. Segundo, se
Você ainda não faz parte da nossa comunidade? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Queremos continuar caminhando juntos, explorando as profundezas da palavra e buscando a face de Deus em todas as estações da vida. E terceiro, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência, sua luta, seus vislumbres de esperança no silêncio de Deus podem encorajar e edificar a outros. Vamos construir juntos um espaço de acolhimento e crescimento mútuo. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mesmo quando atravessamos vales de silêncio e aparente escuridão, Senhor. Para cada coração que ouviu esta mensagem e que se encontra lutando com o teu silêncio, eu peço agora por um toque especial da tua graça. Que o teu Espírito Santo, o Consolador, ministre paz, traga discernimento e renove as forças. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, não apenas quando Tua voz é clara, mas também quando a quietude nos convida a uma fé mais profunda, a uma dependência mais radical. Ajuda-nos a aquietar nossas almas para reconhecer que Tu és Deus, soberano, bom e presente, mesmo quando não compreendemos teus caminhos. Que possamos sair daqui não com todas as respostas, mas com uma confiança renovada no teu amor infalível e com a coragem de buscar a tua face incessantemente. Que o teu silêncio se torne para nós um lugar de encontro sagrado, onde somos moldados à imagem de Cristo. Eu abençoo cada vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.